Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio, dessa vez no Meditações com Nossa Senhora. Para este dia 1º de julho, né, serão 16 dias. Então, excepcionalmente, neste mês de julho, serão 16 dias meditando com Nossa Senhora. Então, vai ser a partir do dia 1º até o dia 16. Por quê? Bem, hoje eu não vou iniciar nenhuma novena específica a Nossa Senhora, até porque sábado, dia 4, vou dar início à primeira novena do mês, que é dedicada à Nossa Senhora da Rosa Mística. E, na sequência, a partir do dia 7, dado início à novena Nossa Senhora do Carmo, que termina dia 16 de julho, por isso que serão 16 dias. Mas eu vou estar aqui fazendo este momento extra, né? Tanto de pitaco, até colocando também de forma oracional, algumas intenções importantes para que nós possamos estar em oração constante. Lembrando que para o mês de julho, a Rede Mundial de Oração ao Papa, ou seja, as intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, para este mês, refere-se às famílias como um todo, tá? E também, já de início, eu vou estar rezando, mesmo sendo meditações de Nossa Senhora, eu vou colocar aqui a oração dedicada ao preciosíssimo sangue de Cristo. É que fui gravar a liturgia diária e ficou muito grande, né? Eu dei um pitacão meio grande, acho que eu estava com saudade de dar os pitacos, né? Então, acabei falando muito por lá e por conta disso eu vou encaixar a oração aqui, a oração ao preciosíssimo sangue de Cristo. Lembrando que esse é o tema do mês. Então, assim, o tema mensal de orações que o Papa Francisco sempre faz, todo ano, todo mês, é colocarmos em oração todas as famílias. É, em parte, referência ao trabalho Amoris Laetitia, tá? Ele sempre vai retomar isso. Segundo ponto, o tema do mês fixo para julho é o preciosíssimo sangue de Cristo, tá? E hoje é quarta-feira, nós lembraremos de São José. Por conta disso eu vou estar rezando. Porque existem temas semanais também, né? Quer ver? Ó, segunda-feira, dedicado aos fiéis defuntos. Terça-feira, São Miguel Arcanjo. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento. Não me recordo se sexta-feira, mas sexta-feira tem a ver com a Via Sacra. Por isso que nós fazemos, ou deveríamos fazer, jejum de carne. E sábado, dedicado a Nossa Senhora. Domingo é domingo do Senhor, né, gente? Então, até o Padre Paulo Ricardo colocou um áudio referente a por que restou o sábado para Nossa Senhora. Então, eu sugiro que você procure esse vídeo para você estar se informando e, enfim, ele é mariano, né? Então, procure esse vídeo do Padre Paulo Ricardo para maiores informações. Eu não sei quem que fez e organizou esses temas semanais, tá? Mas é importante a gente estar fazendo uma espécie de disciplina mental e de ação orante. Quando eu falo ação orante, é a nossa forma de colocar nossa vida em oração, né? Você pode fazer de início de uma forma pessoal, que você se sinta um pouquinho confortável. 3 Ave Marias, uma Ave Maria, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, jaculatórias, Jesus eu confio em vós, né, de Santa Faustina, por exemplo, Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação, que também é uma jaculatória antiga, e assim vai. Lembrando que são orações indulgenciadas, então elas podem estar fazendo com que você receba as indulgências, em parte para a reparação dos teus pecados já confessados, e também dedicar essas indulgências, essas orações indulgenciadas, seja as orações ou o que ela proporciona de indulgência, para as almas do purgatório, almas falecidas, que podem aí ficar a seu critério, almas do purgatório no geral, falecidos familiares e etc, etc. Isso é muito importante, tá? Então, eu gosto de relembrar isso porque é uma tradição da igreja. A igreja é muito rica em orações, em formas orantes, em ter uma atitude orante. Outra forma é a liturgia diária das horas, que eu sempre falo aqui e não vou deixar de falar, vou falar novamente. Procure um aplicativo,
Se você tem problema de visão, não use muito mesmo a tela do celular, procure o material impresso. Tem o material periódico da Paulus, Liturgia Diária das Horas, que você pode assinar ou comprar, ou então a versão volume único, que é a Liturgia das Horas para leigos, que você encontra na livraria católica. Se o vendedor souber, ele vai te indicar esse que eu tenho da capinha meio, não é bege, não é marrom também, meio laranjinha, assim, um laranja bege, assim. Existe a versão para os padres e para os freis, para freiras, que aí em papel bíblia, acho que são em 5 volumes, se não me engano, ou 4 volumes, muito caro, né? A não ser que você dispense R$ 200 aí, mas cada volume é na média de 150 a R$ 200. E é dividido por tempo, por exemplo, Advento, Páscoa e assim vai, ofício das leituras, né? Então eu não recomendaria você que é leigo ter esse material. Agora, se você que é padre, não tem recursos, né? Ou você conhece um padre, indique o aplicativo, que ele vem todo mastigadinho, já preparado para a leitura, tá? Mas não deixe de rezar. Eu sei que a meditação é de Nossa Senhora, né? Mas vamos iniciar com o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que salva a gente, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Vamos fazer então oração ao preciosíssimo sangue de Cristo, que eu estou retirando de um devocionário do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, publicado pela editora. Eu sempre confundo com uma outra. Editora da Divina Misericórdia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não é a editora do Apostolado da Divina Misericórdia que publica o Diário de Santa Faustina, tá? Lembrando disso. É o outro, esse materialzinho aqui é muito bom, o site deles tem poucos livros, mas material riquíssimo lá em Minas. Eu ganhei de presente, inclusive, num domingo de Pentecostes, é o meu material mais assim, preciosinho que eu tenho, mais precioso mesmo. Primeiro porque eu ganhei de presente, segundo que eu ganhei no domingo de Pentecostes e segundo porque eu me utilizo bastante. Né? Então tem aqui essa oração, todas as orações têm aprovação eclesiástica, ou seja, do bispo pelo menos. Tá? Algum bispo deu aprovação, certo? Então vamos lá. Ó sangue preciosíssimo, fonte de vida eterna, prêmio e resgate do universo. Sangue purificador de nossas almas, que defendeis sem cessar a causa dos homens junto ao trono da suprema misericórdia. Eu vos adoro humildemente. Pudesse reparar as injúrias e os ultrajes que recebeis a todo instante da parte dos homens, sobretudo daqueles que ousam blasfemar. Como não honrar este sangue de valor infinito, e como não se inflamar de amor por Jesus que o derramou? Que seria de mim se não tivesse sido resgatado por esse sangue divino que o amor fez verter das veias do meu Salvador até a última gota? Amor imenso que nos deste esse bálsamo salutar, bálsamo inestimável que provém da fonte de um amor infinito. Que todos os corações e todas as línguas do mundo inteiro vos louvem e bendigam e vos rendam graças agora e sempre por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como então quarta-feira tem como tema semanal São José, então vamos rezar uma oração a São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor. São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Então, se eu não esquecer, toda quarta-feira, né, desse mês de julho, também vou estar colocando São José aqui no Meditando com Nossa Senhora,
Interessante observar que São José é tão silencioso que ele não vem pedir orações. Por exemplo, vou tentar explicar melhor. Existem muitas aparições de Nossa Senhora, todos nós sabemos. Até aparições não aprovadas, muitos espíritos se dizem vindos como Nossa Senhora, então não foram aprovados também. Tem uns que foram descartados, né? Não foram aceitos. Em algumas aparições, Nossa Senhora meio que deu a entender que devíamos ter uma devoção a São José. E uma das aparições refere-se a Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, a última aparição que ela fez em público, digamos assim. Que ela fez juntando pessoas, na presença dos pastorzinhos e etc. Lá, Nossa Senhora, além de fazer... o sol dançou, né? Lá na Cova da Iria. O que aconteceu foi que ela apareceu sob forma de outros títulos, inclusive São José apareceu. Mas Nossa Senhora não falou assim exatamente a respeito de São José. Ela sempre fala, ela intercede também a favor de seu Filho Jesus Cristo, Divino Filho e Deus nosso. Sempre implorando, construa uma capela aqui, construa um local de oração aqui, fale com o bispo, aí referência a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas todos eles, né, todas as aparições, Nossa Senhora intercede a favor de seu Filho Jesus, para que, né, que lá sejamos que eu ia falar besteira, que lá Jesus fosse honrado e que nós fôssemos participar da mesa eucarística, né? Mas em algumas aparições, em alguns momentos, Nossa Senhora intercede para que a devoção de São José aconteça, de fato, verdadeiramente. Que São José não seja esquecido no meio dos santos. Como eu já expliquei, se você um dia for fazer um curso de Mariologia, porque assim, como é que eu sei disso? Uma vez eu trabalhava no sebo e eu coletei um material. Na verdade, eu estava interessada nos espirais e capinhas de PVC. E eu recolhi algumas apostilas. E no meio das apostilas tinha um livro, que na verdade não era um livro, era um material apostilado, impresso assim, a laser. Curso de Mario, eu devia ter ficado com aquele livro. Com aquele apostilo. Eu queimei. É que estava muito feio, estava mofado. Mas estava assim, curso de Mariologia. Aí eu li rapidinho, mas eu estava na fase do paganismo. E estava escrito assim, a Ordem dos Santos. Logicamente, aí falava, a Santíssima Trindade tem que ser adorado, tudo, mas as devoções, qual é a hierarquia das devoções? Então, Nossa Senhora é a primeira santa. É a santa das santas. Para devoção, não para adoração. Na sequência, na hierarquia, em segundo lugar, é São José. E São José fica nesse topo da hierarquia. Então, primeiro é Nossa Senhora. Segundo, abaixo, São José. E depois, no terceiro piso, digamos assim, na terceira hierarquia, todos os outros santos, independente se foram mártires, se tiveram a experiência das chagas, se tiveram experiências místicas, se eram pessoas comuns, não importa. Todos os outros santos estão na terceira hierarquia. Diz, assim, não é uma hierarquia fixa, é uma forma de eu me expressar, né? É como se fosse, até inclusive, eu vi uma vez uma imagem que representava bem isso, a primeira, a segunda e a terceira hierarquia de santos. Nossa Senhora estava sentada no trono com o menino Jesus, um degrau abaixo parecia São José, olhando para o menino Jesus, e abaixo, na representação figurativa, todos os outros santos, Santa Teresinha, todos que você imagina. São Padre Pio de Petrautina e tá. Então, isso é uma questão de teologia. Então, procure saber. Eu só li esse material. Só isso. Então, ficou na minha cabeça. Então, até hoje, quando eu vejo uma representação assim, que eu vejo Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, logo tipo, um pouco abaixo do degrau, São José olhando para o menino Jesus. E mais abaixo, como se tivesse todo mundo olhando para o trono, é como se fosse um terceiro piso para baixo, aí todos os santos. Todos, de todos os tempos, tá? E isso é interessante, né? Você fazer essa meditação. Por isso que nós não adoramos imagens.
O que temos que fazer, se você adora imagem, você conhece alguém que adore, largue mão, mude essa consciência. Ou vamos reformular melhor essa situação, dar um novo significado. Nós não adoramos imagens. O que nós fazemos com a imagem? Nós meditamos como se fosse a palavra de Deus. Tem um valor um pouco, talvez, um pouco abaixo. Mas se você pegar uma imagem da ortodoxia católica, praticamente aquela imagem, ela é uma representação que tem um lado espiritual um pouco, assim, um pouco forte. Não vou dizer pesado, mas forte. Porque a pessoa que fez aquela representação parece que tem que entrar em jejum, dependendo da ordem religiosa, tem alguns monges que fazem aquelas ilustrações da ortodoxia cristã, católica, principalmente católica, né? Não é só cristã. Eles são pessoas consagradas, fazem jejum, entram em oração e eles entram sob a inspiração do Espírito Santo para fazer a imagem, seja de Jesus, seja de algum momento de uma passagem bíblica. Então, se você vê uma imagem, é perceptível quando a gente vê uma imagem da ortodoxia católica cristã. É um Jesus mais assim, brabo, né? Mais sério. Uma Nossa Senhora, às vezes, com umas vestes um pouco mais vistosas, mas às vezes um olhar pesado, um olhar triste, não tão alegre, serena, né? Os santos estão com alguns símbolos, uma lança, ou tem um arcanjo, ou está segurando a palavra, entendeu? Principalmente os santos ortodoxos, porque santos ortodoxos da ortodoxia católica cristã são diferentes dos santos ocidentais da Igreja Apostólica Romana. Mas isso nada impede que santos católicos da Apostólica Romana estejam representados numa forma figurativa e artística ao estilo da ortodoxia católica ortodoxa. Talvez eu esteja falando coisa bem absurda para você, tá? Mas eu sugiro que você procure imagens sacras de Nossa Senhora da ortodoxia católica cristã. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma imagem ortodoxa por excelência. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá? Ela é uma das representações, inclusive, dentro da ortodoxia lá das igrejas ortodoxas católicas que elas chamam autocéfalas. Elas seguem um patriarca, né? Eles não obedecem ao Papa Francisco, apesar de ter esse encontro, até porque são católicos, né? A devoção, inclusive, acho que a meditação vai rolar em cima desse assunto. Então, vamos lá. Dentro da ortodoxia católica, Nossa Senhora é muito, muito venerada. Muito mesmo. Não que ela seja adorada, ela é muito respeitada e venerada. Inclusive, dentro das indulgências se diz que a pessoa que reza uma oração, que é tem até um nome meio grego, que fala uma oração da ortodoxia, você recebe indulgência parcial, uma coisa assim. Ou seja, uma oração da igreja ortodoxa, não sei se é grega, ela pode ser recitada e a pessoa recebe indulgência. Isso vale principalmente para a pessoa que é da ortodoxia, né? Olha como é que é a confluência. Por que são chamadas autocéfalas, né? Então, cada igreja católica ortodoxa tem seu patriarca. Então, tem a igreja ortodoxa sírio, como é que é? Até me esqueci, tem a grega, tem a armênia, tem a sírio ortodoxa. Esse eu conheço porque eu achei que estava entrando naquela igreja naquela época. É muito lindo, então, inclusive, o rito de casamento deles, muito maravilhoso. O patriarca também é uma pessoa assim que me transparece uma pessoa bem bacana, assim. O patriarca da Síria Ortodoxa. Levou atentado, tudo. E sem contar que eu aprendi algumas coisas na página do Facebook deles. Tem dentro do calendário ortodoxo da Síria Ortodoxa, eles fazem o ritual do que se faz na bênção dos Santos Óleos, na Quinta-feira Santa, né? Aqui na Igreja Apostólica. Eles têm uma data lá. Aí o que acontece? O patriarca sírio ortodoxo, quando chega a data de São Tomé, que até vai ser agora dia 13, não sei qual que é a data lá para a sírio ortodoxa, ele vai para a Índia,
E imagina, a Índia é um território pagão por excelência, né? Tem templos para vários deuses, mas quando chega a data de São Tomé no calendário litúrgico da ortodoxia lá, junta uma quantidade de gente absurda. E ele é meio que o santo padroeiro da Índia, porque ele pregou muito lá. Eu já contei várias vezes sobre São Tomé e eu vou contar de novo no dia de São Tomé, tá? Ele chegou, acho que onde nenhum outro apóstolo havia chegado, né? Naquela época havia muita espiritualidade lá, muito misticismo, muita mística, mas São Tomé partiu para aquela região. Morreu por lá também, pelo que eu andei sabendo, se não me engano. Então, esse patriarca sírio ortodoxo, ele, além de participar dos festejos que duram vários dias em honra a São Tomé, ele vai buscar especiarias. E essas especiarias entram no ritual dos santos óleos que eles fazem lá. E eu já vi fotos na página oficial do Facebook deles, que graças a Deus fala inglês, né? Ele escreve em inglês. E ele com a roupa, né? Ele tá com toda a roupa paramentada, ele com as mangas tudo viradas, assim, tudo arregaçou as mangas, com os panelão, assim, uns tachos de cozinha industrial. Tem um outro monge fazendo oração e ele colocando as especiarias para fazer os óleos lá. É bem interessante. Tem uma data específica para isso. Depois tem toda a missa deles. E é uma coisa bem, bem interessante. Toda a Ave Maria, Pai Nosso são cantados. Muito lindo. Muito maravilhoso mesmo. É toda uma tradição, né? É uma pena que haja essa cisão. Para você saber mais por que aconteceu, as igrejas ortodoxas se dividiram e se afastaram da Igreja Apostólica Romana, sob a autoridade do Papa, que no caso é o Papa Francisco e todos os outros precedentes e os que vão proceder no futuro, tem que ver lá o concílio, o primeiro concílio, né? Que eu esqueci, não sei se de Nicéia. Tem uma questão histórica aí, volta lá na Idade Média, nas antiguidades, na antiguidade tardia, como dizia um professor meu, procura lá o tratado em que há essa cisão, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. É a parte histórica da coisa. Desculpa, eu esqueci porque eu também não sou enciclopédia, né, gente? Tem hora que falha. Mas a partir disso, uma beleza de professora de história que eu sou, né? Mas também não, gente, eu tô fora da sala de aula faz tempo, né? Mas eu também tenho que dar um trabalho para vocês, né? Vamos pesquisar aí também, né, gente? É bom aí, caso você seja pregador, tem mania de se fazer pregação, de procurar essas informações. Não é só fazer profecia, não, porque eu estou decretando o fim da pandemia, né? Quer dizer, eu não, né? Não você também, mas Jesus. Não. Fale uma coisa que tem um embasamento histórico, porque as pessoas gostam de memória, da humanidade, sabe? É legal. Faz as pessoas meditar a respeito. Tá? Então teve essa cisão. Mas voltando ao foco das igrejas ortodoxas, eles têm, por exemplo, São Jorge também tem lá como santo, né, é um santo que bate também com a igreja católica aqui apostólica, não exatamente na mesma data, tá? A data, por exemplo, existe o termo dormição de Nossa Senhora. Para os ortodoxos, assim, deixa eu explicar. Para nós católicos, nós sabemos que pela tradição, Nossa Senhora morreu e fez sua assunção. E aí São Tomé entra aí de novo nessa história, né? Já contei, você deve saber, mas se você não sabe da história, espere até dia 3, que ou na liturgia ou na meditando com Nossa Senhora, eu vou de novo contar a história de São Tomé. Sobre essa parte quando São Tomé pediu para abrir o túmulo de Nossa Senhora. Moauê, né? Ele que viu Nossa Senhora assunta aos céus. Então, essa tradição dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas dentro da ortodoxia, das igrejas ortodoxas, Nossa Senhora fez sua dormição. Ela dormiu e subiu aos céus. Então, existem algumas diferenças aí de termos, de conceitos, e é o que torna diferente algumas situações, seja, né, não sei se eu não posso entrar na questão dos dogmas, porque aí eu já não sou, aí sim eu não sou especialista no caso. Mas algumas coisas não batem muito, mas tem algumas coisas que podem nos fazer refletir. Então, Nossa Senhora, então se você tem problema de, assim, alguma coisa com Nossa Senhora, principalmente nessa parte da morte para Assunção,
Pense como os ortodoxos. Ela dormiu. Dormiu e Jesus ajudou a fazer a Assunção, né? Então existe a data da dormição de Nossa Senhora. Existem imagens lindas de Nossa Senhora, então tem uma imagem que o Papa Francisco diz que gosta muito, que é a Nossa Senhora de Vladimir, em que Jesus faz um carinho no rosto de Nossa Senhora e ela está sorrindo. Essa é a Nossa Senhora de Vladimir. O que eu queria, então, resumir tudo? Qual que é a importância hoje, né, dessa meditação que eu estou trazendo para dar continuidade depois, em novenas, etc. O áudio do Meditando com Nossa Senhora é uma forma de oração, de termos esse sentido oracional. Por isso que eu já falei de liturgia das horas, falei sobre vários assuntos envolvendo oração e iniciei com oração. Ela tem o título de, como é que é? Oração suplicante? Não, onipotência suplicante? Não sei, o pessoal da Canção Nova que fala um termo assim, né? Ela suplica de forma orante. E aí como é que você vai falar, Nossa Senhora, a senhora não cozinha, não faz nada aí em cima, aí na glória de Deus? Não dá para falar assim de Nossa Senhora, ela está rezando. Até uma lágrima que ela escorre deve ser uma forma oracional. Inclusive, chorar também é uma forma de oração. Tá? Ah, mas isso você vai ter que aprender na prática. Tem que aprender bastante, viu? Porque quem chora, como diz, aqueles que choram serão consolados, né? Então, se você não chora, você não vai saber o que é ser consolado. Essa promessa aí vai ser meio vazia se você não passou por esse processo. Não necessariamente você tem que estar chorando sempre, né, gente? Em algum momento. Então, use, como diz, parece que tem um livro, né? Não jogue suas lágrimas fora. Não jogue mesmo. Não jogue nenhuma dorzinha de dente, nada. Nenhuma dor de unha, nenhum incômodozinho, dor de cabeça. Não jogue nada fora. Entregue tudo para Jesus. Fale que vai ser pela conversão dos pecadores. Ou para expiar seus pecados, para pagar umas culpas antigas, alguma coisa. Tá? Isso é uma forma de oração. Ah, mas não é assim que o mundo ensina. Meu, acorda pra vida. Se você viver no mundo, vai pegar Covid-19. Eu tô parecendo aquelas mães, sabe aquelas mães meio, como é que é? Meio guerrilheira. Se você fazer isso, eu vou, né? Aquelas coisas. Tem que ser meio assim também, né? Certo? Então, qualquer dúvida, você procure maiores informações sobre as igrejas ortodoxas, por que eles fazem a veneração das imagens, por que algumas imagens são feitas por artistas, mas a grande maioria das imagens ortodoxas são feitas por freis, monges, logicamente celibatários, porque dentro da igreja ortodoxa existem padres casados. Isso é permitido. Tá? Mas aí existe uma diferenciação no uso de uma touquinha, às vezes. Tem alguma coisa o diferencia. É permitido o casamento em algumas dessas igrejas ortodoxas. Tá? Agora, geralmente quem faz as pinturas que representam algum trecho da palavra, se não me engano, são celibatários, e se não são, eles fazem um jejum também disso, né? Jejum no sentido mortificação, tipo, não vou fazer por uma semana porque eu preciso receber o Espírito Santo e, né, então eles têm todo um trabalho pessoal interno para que o ministério da parte artística, porque não é meramente artística, tem que fazer um trabalho que, olha, eu acredito que esse tipo de situação aconteça para que a figura, a imagem, a representação que eles estão fazendo de um trecho da Bíblia, seja a dormição de Nossa Senhora, seja a ressurreição de Jesus, seja a descida de Jesus nos infernos, que eu já vi aqui uma capinha da Liturgia das Horas, seja para fazer-nos nos converter e para aquele que não sabe ler, entenda o que está sendo representado na figura. Então, a parte é figura, por isso que a via sacra, você precisa fazer as 14 estações olhando para as imagens, não é? As igrejas antigas não têm as 14 figurazinhas, seja esculpidas, sejam em quadrinhos, para a gente meditar. Então, a figura é para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler a palavra, de ter uma reflexão mental, então precisa ter a figurinha. Né? Não tem aquela pessoa, eu preciso ver a figurinha, senão não tem graça. Não é isso? Então é a mesma coisa. É no mesmo sentido. Então, eu vejo nas figuras ortodoxas um sentido mais sério na evangelização por meio da imagem. E eu vou dizer, às vezes chega a ser eficaz, bem eficaz.
tão eficaz que eu perdi uma imagem, mas eu vi no Instagram. Eu acompanho alguns perfis ortodoxos e tinha uma bem interessante. Era uma escada que mais parecia uma ponte. Então mas é uma escada, tem uns vãos assim. É uma escada inclinada que ligava a terra até o paraíso e dava para ver que tinha algumas pessoas fazendo uma espécie de escalada, mas era uma escada. Não era uma ponte, não é uma pinguela também, era uma escada. O que que acontecia? Muitos subiam essa escada. Aí o último que chegava no céu era um só. No meio do caminho, o demônio vinha de cima e vinha de baixo dessa escada e derrubava as pessoas que tentavam caminhar por ela. E eu entendi assim, eu interpretei assim. O caminho da santidade é difícil, porque no meio do caminho existem os vãos da escada, em que o demônio vem de cima e vem de baixo e nos puxa para a queda. Então eu tinha o pessoal caindo com os bracinhos para cima, tinha vários. E os poucos que chegavam até o topo, que era um castelo, né, no reino dos céus, eram pouquíssimos. Então não importa em que altura da escada você está caminhando, uma hora você pode cair por conta da tentação, por conta até da própria maldade humana e a conjunção das duas coisas do que eu estou falando agora. Mas era uma imagem ortodoxa que dava para ver pelo estilo. A gente percebe, quem gosta de imagem percebe o estilo. Era a coisa mais impressionante e isso nos leva à reflexão. Bom, para o Meditando com Nossa Senhora deste dia 1º de julho, fica aí, né, essas poucas informações que eu tenho da Igreja Ortodoxa, do pouco que eu vivi, do pouco que eu pesquisei. É riquíssimo, muito maravilhoso. Inclusive eu tenho que dizer que o pãozinho da comunhão, o Senhor Jesus sacramentado, ele é fermentado na ortodoxia católica e ele é banhado no vinho. E não pode cair nenhum grãozinho do pãozinho para fora, viu? Isso já é uma diferença no rito eucarístico, né? Porque no rito eucarístico apostólico romano é só o Senhor Jesus sacramentado no pão sem fermento. É farinha clara, né, que eles fazem. E não precisa estar em 2 espécies, que eles falam que é colocar banhado no vinho, no cálice, né, no sangue de Cristo. Porque já pressupõe que ele já é o corpo e sangue de Cristo. Certo? Mas se você tem maiores curiosidades, eu sugiro que você procure a partir das imagens ortodoxas que servem como uma forma de evangelização, de tocar o coração. Quando você olha para uma imagem do santo, então isso também é uma forma que eu falo de resgatar a honra, né? Tanto do artista. O artista se perdeu no caminho, né? Mas assim, a questão da imagem do santo, seja estátua, seja imagem figurativa, representativa, de tela e tinta, não importa. A questão aí é, nós não adoramos imagens, mas daquela imagem, seja em barro, seja na tela, ela nos leva à reflexão, que nos leva a Cristo. É um processo um pouco mais complexo, mas se alguém vir falar de novo sobre a questão de adoração de imagens, se utilize da tradição ortodoxa, fale o que eu falei aqui. A imagem está se prestando como se fosse a representação da palavra de Deus para aqueles que não sabem ler ou que têm dificuldade de entender realmente a palavra. É preciso a figura. E ela entra com um processo de evangelização. Então nós não estamos adorando a imagem. Mas se vier com esse papo de novo, você diz. É só olhar para a imagem. O que você está vendo na imagem? Esquece a adoração. O que você está vendo na imagem de Santa Rita de Cássia? O que você está vendo? Ela tem uma ferida na testa, ela segura o crucificado na mão e ela tem um livro, né? Acho que é uma coisa assim, ela tem a Bíblia. Se você é um devoto de Santa Rita de Cássia, você pode estar evangelizando a partir dela, não para que a gente pare em Santa Rita, mas que a gente vá além, que nós façamos um seguimento de Santa Rita de Cássia, como ela fez, de obedecer à superiora e regar um ramo seco de uva. De videira, desculpa. E a videira florir, e a videira frutificar em mais de não sei quantos séculos. Entendeu? A gente tem que ser católico mais instruído, gente. A gente está sendo muito ignorante na vida. Tá? Então, eu defendo os interesses do Senhor Jesus, defendo os interesses de Nossa Senhora, que também defende os interesses do Senhor Jesus, beleza? É assim.
Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenho falado, tá? Mas procure saber mais sobre as igrejas ortodoxas, para você mesmo. Eu amo os quadros da ortodoxia católica. São lindos. Se um dia eu conseguir essa imagem, eu vou colocar aqui como um cardzinho, dando os créditos ainda. É muito bonito, é muito interessante para meditação, né? E a gente não pode parar só na palavra, né? Ou de repente você fazer chacota das outras denominações ortodoxas, não. Procure saber porque eles têm uma devoção muito forte e infelizmente também estão correndo o risco de extinção, porque a maioria fica nas regiões do Oriente Médio. Né? Inclusive a Igreja Sírio-Ortodoxa, uma época, eles foram quase praticamente dizimados, que tinha restado um bispo e um sacerdote. Eu não sei em que época que foi, eu só sei que a coisa ficou feia. E aí eles tiveram que formar novos sacerdotes, meio às pressas, para que pudesse novamente poder estar fazendo sua evangelização. Essa é uma das igrejas. Você pense nas outras, tá? Gente, um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo e na proteção de Nossa Senhora e São José, tá bom? Paz e bem.